Oi, meus queridos. Olha, nós aqui de novo, né? Então, hoje, nós vamos continuar a sequência sobre batalha espiritual que a gente tem desenvolvido. E nesse dia especial, nós vamos dar uma fechada num assunto que a gente começou semana passada, falando sobre a maneira de você reconhecer a atuação do diabo tentando quebrar e destruir a sua vida. Então, preste atenção, existe um quinto ponto aí que se chama direito legal. Sabe, às vezes a gente fica pensando assim, o diabo não tem direito sobre a minha vida, vírgula, porque o direito que ele tem de atuar está intrinsecamente ligado à sua atitude. Olha o que diz em 1 João, capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Mas quando você escuta um versículo como esse, você diz assim, pronto, eu sou nascido de Deus, o maligno não me toca. E às vezes a gente esquece de observar todo o versículo. A Bíblia diz assim, aquele que não vive na prática do pecado. Quando a gente vive na prática do pecado, o maligno sim pode tocar. E é aí onde a gente precisa observar a nossa atitude. Como é que eu tenho vivido? Eu tenho vivido na prática do pecado ou o pecado tem sido retirado da minha vida? Porque é dessa maneira que o maligno não vai poder me tocar. Sabe, queridos, o que eu tenho que fazer para que as setas do diabo que vêm contra mim não me atinjam? Olhe o que a Bíblia diz em Efésios capítulo 6, versículo 10. Diz assim, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. A primeira coisa que eu tenho que fazer é fortalecer-me no Senhor. Como é que eu faço para me fortalecer de uma maneira prática no Senhor? Só tem uma maneira, me expor a Ele. A presença dEle, o resultado dessa presença me dá força para prosseguir e não abrir brecha para o inimigo lutar contra a minha vida. A segunda coisa é me revestir da armadura de Deus. Olha que coisa incrível. Eu creio que esse texto de Efésios, capítulo 6, é bem conhecido, mas nem sempre a gente consegue entender como é que funciona cada armadura dessa. A Bíblia diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firme contra as ciladas do diabo. Então, é necessário que eu coloque uma roupa sobre mim. E a gente vai conhecer um pouco do aspecto de cada área dessa armadura, de cada artifício dessa armadura, para que eu saiba como anular as setas do diabo. Agora, preparando-se antecipadamente para quando chegar o dia do mal, porque ele vem. Olha o que diz no versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Então, veja a importância dessa roupa. Ele está dizendo aqui nesse versículo 13 que eu não devo pegar uma parte da armadura, mas toda a armadura. Às vezes a gente pega uma parte e diz assim, puxa, eu estava com a armadura de Deus e aquilo me tocou. Não, a Bíblia não está dizendo que você tem que pegar somente a espada. Ela está dizendo que precisa que toda a armadura seja colocada sobre mim. E é assim que a gente vai conseguir anular toda a tentativa do diabo de tocar em mim. Veja só. Então, existe todo um equipamento. E é isso que a gente vai começar a ver hoje. No versículo 14 diz assim, estai, pois firmes, cingindo-vos com a verdade, certo? E esse cinturão, isso que cinge com o cinturão da verdade, ele está muito vinculado a algo que eu preciso entender como é que funciona. O cinturão é colocado em que área? Na cintura, nessa área de reprodução, não é? Ele fica bem ali no meu ventre. E a Bíblia está dizendo que eu tenho que me revestir com a verdade. Essa palavra verdade é aletheia, a mesma palavra que é usada por Jesus em João 14, 6, quando Jesus disse assim, eu sou
o caminho, a verdade e a vida. Então, nós precisamos de pegar esse cinturão, essa verdade de Deus, aquilo que é princípio, que é palavra, e colocar no centro que gera vida. E onde é que funciona esse centro que gera vida? A Bíblia diz que aquilo que eu penso é o que vai conduzir minha vida. Então, é importante que essa palavra viva, que é a verdade de Deus, ela ocupe a minha mente de uma maneira que eu possa gerar vida na minha vida. Então, esse é o primeiro aspecto da armadura de Deus. Você tem trazido para a sua vida a verdade de Deus? Quando um princípio vem na sua mente, que ele é contrário à palavra, o que é que você faz? Quando você ouve alguém dizer, se alguém lhe bater, bata de volta. Mas a Bíblia diz que não é para fazer isso, que é para dar outra face. Que verdade você abraçou? A verdade da palavra, gerando atitudes e ações correspondentes a essa verdade? Ou você resolveu vingar-se? E é engraçado que o mundo fala sobre uma vingança que, na verdade, não tem nada a ver com justiça de Deus. Ele diz assim, eu sou uma pessoa muito justa, então quando alguém faz assim, eu tenho que fazer assim. É porque eu sou justa. Não, é diferente, porque justiça, dentro da perspectiva de Deus, significa modelo, o padrão de Deus. E no padrão de Deus, quando alguém me machuca, a Bíblia diz que eu devo até dar outra face. Agora, a gente pode conversar muito sobre o que é dar a outra face. Não é simplesmente ficar se expondo a levar pancada. Mas nunca alguém que lhe fez mal espera que você a ame de volta. Quando você ama de volta, você se expõe até a ser ferida de novo. Mas o amor de Deus que passa por você pode transformar aquela situação inteira e glorificar o nome de Jesus. Quero animar você, meu irmão, a viver com o cinturão da justiça no seu ventre, para que ele possa gerar prática verdadeira de alguém que conhece a Deus e que ama a Deus. Isso vai anular seta do diabo contra a tua vida. Que Deus lhe abençoe ricamente, em nome de Jesus. Amém?